Eram quase 3 da manhã, quando o recepcionista de um hotel na costa leste dos Estados Unidos atendeu o telefone da recepção. Ano de 1971. Do outro lado da linha, a voz de um homem tremia tanto que mal dava para entender as palavras. O quarto mudou. Ele disse: "Eu dormi no 308. Acordei no 412. O hotel não tem 412. O recepcionista achou que era trote. Pediu para o homem descer até o saguão. O homem respondeu que não conseguia, que o corredor estava mudando enquanto ele falava, que as portas estavam se movendo, que ele já tinha passado pela mesma porta 3 vezes e o número era diferente a cada vez. A ligação caiu. O recepcionista tentou retornar. Ninguém atendeu. Na manhã seguinte, o quarto 308 estava vazio. A cama estava desarrumada. As coisas do hóspede ainda estavam lá. Uma mala, um relógio de pulso, um casaco pendurado no cabide. Mas o homem nunca mais foi visto. A polícia vasculhou o hotel. Não encontraram nada. O caso foi arquivado como desaparecimento voluntário. Mas o recepcionista que atendeu aquele telefonema contou a história até o fim da vida e sempre terminava com a mesma frase. A voz dele não era de quem queria sumir, era de quem estava sendo apagado. Este é o arquivo secreto, e esta é a história de um lugar que a arquitetura esqueceu, ou que a arquitetura nunca deveria ter criado. O hotel se chamava Terminus. Não um nome oficial, que foi apagado de todos os registros municipais entre 1973 e 1974. Terminus era o apelido que os poucos hóspedes sobreviventes usavam, porque ali, diziam, era onde as coisas terminavam. Viagens, identidades, sanidade, em alguns casos, a própria vida. Ficava em uma cidade pequena, na costa leste dos Estados Unidos. Pelo menos é o que sugere a única nota fiscal encontrada no bolso de um homem que vagava desorientado por uma rodovia 3 dias após fazer check-in. Ele não lembrava seu nome, não lembrava como havia saído do hotel, mas repetia uma frase continuamente. O corredor muda, o quarto muda, eu não mudei, por que o quarto mudou? Relatos de hóspedes que acordaram em números de quartos diferentes daqueles em que dormiram se repetem em todas as versões da história. Alguns desapareceram, outros foram encontrados vagando por corredores que não existiam nas plantas originais. E um padrão emergiu. O fenômeno sempre acontecia à noite, sempre com a porta trancada, sempre com a chave sobre o criado mudo. Quando o hóspede acordava, a chave estava do outro lado do quarto, a porta estava destrancada e o número na porta havia mudado. Em 1969, um vendedor de seguros chamado Martin Hall foi encontrado sentado no saguão do 3º andar, um andar que não existia na planta original. Ele insistia que havia dormido no 308, que acordou no 412 e que no caminho de volta contou 42 portas, todas fechadas, nenhuma com número. O gerente da época, um veterano da Segunda Guerra chamado Harold Fisk, anotou em seu diário. O Sr. Hull não parecia mentiroso, parecia um homem que tinha visto um truque de mágica. Só que o truque era a própria realidade. E a realidade no Hotel Terminus era uma mágica que ninguém havia ensaiado. A prefeitura da cidade, cujo nome também foi removido dos arquivos, mantinha uma única pasta sobre o estabelecimento. Nela, uma licença provisória emitida em 1968. O nome do proprietário? Arthur Crane. O nome do arquiteto não consta. A licença dizia apenas Projeto de Autoria Não Registrada. Arthur Crane, descobrimos depois, não era construtor, era músico, pianista. Havia herdado o terreno de um tio que nunca conheceu. O hotel foi construído em 17 meses. Operou por 5 anos.
fechou em 1973, após uma inspeção sanitária que encontrou algo que nenhum inspetor conseguiu explicar. O relatório da inspeção descreve: o segundo andar possui 14 quartos na planta. Medimos 15. Medimos novamente. 15. Medimos uma terceira vez. 13. A cada medição, o número mudava. O inspetor se recusou a assinar o documento. Foi substituído no dia seguinte. O inspetor original, Douglas Ray, nunca mais trabalhou para o município. Morreu em 1975, afogado em uma banheira, a banheira do próprio quarto que ele havia medido. O número do quarto foi registrado no atestado de óbito como 308. Em 1971, um casal de jovens recém-casados reservou o que acreditavam ser o quarto 214. Passaram a noite. Na manhã seguinte, tentaram sair. O corredor do segundo andar, que na noite anterior tinha 20 metros de comprimento e 8 portas de cada lado, agora tinha 40 metros e 16 portas. Eles andaram mais, cada passo dobrava o corredor, cada porta que abriam levava a um quarto vazio, mobiliado de forma idêntica, mas com um detalhe diferente. Um quadro na parede, um vaso sobre a mesa, uma janela que dava para uma parede de tijolos. Eles ficaram perdidos por 4 horas. A esposa começou a gritar. O marido, desesperado, arrombou uma das portas com um ombro. Do outro lado, não havia quarto. Havia o estacionamento. Eles haviam saído do segundo andar e caído no asfalto, a 3 metros de altura. Ambos sobreviveram. Ambos foram internados em um hospital psiquiátrico por 30 dias. Nenhum dos dois jamais entrou em um hotel novamente. O caso foi registrado pelo chefe de polícia local, que arquivou a ocorrência sob o título Fenômeno Arquitetônico Não Explicado. Arquivar sem conclusão. Entre os objetos recuperados do Hotel Terminus após seu fechamento, há algo que os arquivistas chamam de a chave mestra. É uma chave de latão enferrujada com o número 000 gravado à mão. Ela não abre nenhuma porta do hotel, pelo menos nenhuma porta que exista em qualquer planta arquivada. Um funcionário da demolição encontrou a chave dentro de um livro na recepção. O livro era um registro de hóspedes. A última entrada dizia: quarto 000, hóspede nenhum. Observação: a chave estava na porta. Não havia porta. O funcionário, Vincent Cole, guardou a chave como souvenir. Em 1978, mudou-se para outro estado. Em 1979, sua esposa ligou para a polícia dizendo que Vincent havia entrado no quarto de hóspedes da própria casa e não conseguia mais sair. Quando os policiais chegaram, a porta do quarto estava aberta. Vincent estava sentado na cama, segurando a chave de latão. Ele repetia: "Eu abri a porta, mas não era a minha casa, era o hotel. O hotel ainda existe, só não está no mesmo lugar." Vincent Cole foi internado. A chave foi apreendida pela polícia e, segundo documentos obtidos pelo arquivo secreto, enviada para um depósito federal de evidências não classificáveis. O depósito existe, a localização é confidencial. A chave, tecnicamente, ainda está lá. Ou talvez não. Talvez ela esteja abrindo uma porta em algum lugar, neste exato momento. Precisamos fazer uma pausa, porque o Hotel Terminus não surgiu do nada. Há uma história mais antiga. Uma história que Arthur Crane, o pianista que construiu o hotel, conhecia muito bem. Crane era obcecado por um conceito arquitetônico chamado arquitetura líquida. A ideia de que um prédio poderia se adaptar, mudar, respirar. Ele estudou os manuscritos de um arquiteto francês do século XIX chamado Eugène Viollet-le-Duc, o restaurador de Notre-Dame de Paris. Em 1864, Viollet-le-Duc escreveu um tratado nunca publicado, Des édifices vivants, os edifícios vivos.
Lá, ele descrevia paredes que mudavam de espessura conforme a estação, corredores que se reorganizavam para evitar multidões, andares que se moviam lentamente ao longo de décadas. Crane leu esse tratado e decidiu construir um hotel que fosse um organismo, não uma estrutura. Em 1974, Crane enviou uma carta a um amigo. O hotel está vivo. Não é uma metáfora. Eu não construí aquilo. Eu apenas coloquei os tijolos onde algo já queria estar. Agora aquilo quer sair, e eu não sei como impedir. No verso da carta, há um desenho. Uma planta baixa que não mostra quartos, mostra órgãos. O corredor principal era a espinha, os quartos, as costelas. A recepção era a boca por onde os hóspedes entram, e a boca por onde o hotel os digere. A ciência tem um nome para lugares que desorientam: espaços anômalos. Arquitetos chamam de espaços não euclidianos, lugares onde as regras da geometria não se aplicam. O Hotel Terminus, segundo engenheiros que analisaram as plantas remanescentes, continha pelo menos 3 corredores que se cruzavam em ângulos impossíveis, paredes que não se encontravam, andares que se sobrepunham sem escadas. Há um transtorno psiquiátrico chamado topodesopsia, a sensação de que um lugar familiar se tornou estranho, de que as distâncias mudaram, de que o espaço está mentindo. Pacientes descrevem sentir que o quarto encolheu, que o corredor alongou, que a porta não está onde deveria estar. Em 2003, uma paciente de um hospital psiquiátrico em Londres descreveu algo perturbador. Ela dizia que seu apartamento encolhia à noite, que ela acordava com os pés batendo na parede que, na noite anterior, estava a 1 metro de distância. Os médicos diagnosticaram topodesopsia, mas ela insistia: "Não é minha mente, é o apartamento. Ele se mexe quando eu durmo." O caso foi registrado no British Journal of Psychiatry. O apartamento foi demolido em 2005. Ninguém explica por quê. A medicina chama isso de distorção perceptiva, mas os sobreviventes do Hotel Terminus chamam de a reorganização. E a pergunta que ninguém consegue responder é: o hotel causava a distorção ou a distorção causava o hotel? Em outras palavras, o Terminus era um lugar amaldiçoado que doía nas mentes de quem entrava? Ou eram as mentes frágeis que, ao entrar, criavam o próprio pesadelo? Há quem diga que o Hotel Terminus é apenas uma lenda urbana, mas os arquivos contam outra história. Em 1976, a construtora contratada para demolir o prédio relatou algo estranho. Os operários não conseguiram derrubar a parede do 3º andar. Ela simplesmente não estava lá quando eles voltavam pela manhã. Na última noite, antes da demolição ser concluída, um operário chamado Michael Dunn entrou no prédio para buscar uma ferramenta. Ele nunca mais foi visto. A polícia encontrou apenas sua lanterna, ligada, apontada para uma parede que, segundo as plantas, não existia. Não há registro da morte de Michael Dunn, não há corpo, não há nada. No Brasil, há casos semelhantes. Em 12 de maio de 1982, no interior de São Paulo, um hóspede fez check-in no quarto 12 de um hotel desativado chamado Palace Terminus, mesma palavra. Ele acordou no quarto 37. O hotel tinha apenas 30 quartos. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência na cidade de Campinas, número 4587. O documento foi arquivado. Em 1995, durante uma limpeza de arquivos, ele simplesmente desapareceu. O funcionário responsável pela limpeza disse que nunca viu aquele documento, mas 3 outras pessoas juram que ele existiu. Esses registros não provam nada, são fragmentos, mas também não provam que não havia nada. E é nesse espaço, entre o registro e a dúvida,
entre o relato e o esquecimento, que o Hotel Terminus sobrevive. Você pode pensar que histórias como essa pertencem ao passado, que nos tempos de internet, câmeras em cada bolso, não há espaço para hotéis que reorganizam quartos sozinhos. Mas, há exatos 7 meses, alguém postou em um fórum obscuro da internet a seguinte frase: "Acordei no quarto 308, mas eu fiz check-in no 112. Alguém sabe como sair daqui?" O usuário, identificado apenas como viajante final, descreveu em detalhes a experiência. O corredor que se alongava a cada passo, as portas que mudavam de número quando ele piscava, a chave que não encaixava mais na fechadura. Ele postou fotos. As fotos mostravam um corredor idêntico ao descrito nos relatos do Hotel Terminus. O tópico foi comentado por dezenas de pessoas. Alguns disseram que era ficção, outros que era um jogo de realidade alternativa. Mas 3 usuários afirmaram ter tido a mesma experiência, em hotéis diferentes, em cidades diferentes, em países diferentes. Um deles escreveu: "Não é o hotel que se move, é o mundo ao redor dele que se reorganiza. O hotel fica parado, nós é que entramos no lugar errado." O usuário viajante final nunca mais postou nada. Sua conta foi deletada, as fotos foram removidas e o arquivo do fórum, que existia desde 2005, foi encerrado 2 semanas depois. Coincidência? Talvez. Ou talvez alguém não quisesse que aquelas imagens continuassem online. No fim, talvez a pergunta não seja "o Hotel Terminus existe?" Talvez a pergunta seja o que ele representa. O hotel que reorganiza os quartos sozinho é o medo de perder o controle sobre o espaço mais íntimo, o lugar onde dormimos, onde nos sentimos seguros, onde baixamos a guarda. É a ideia de que o mundo físico não é tão estável quanto pensamos, que paredes podem se mover, que números podem mudar, que a realidade, sob certas condições, pode simplesmente se reorganizar. É também o medo de acordar em um lugar que não reconhecemos, de descobrir que a chave que carregamos não abre mais a porta de volta, de perceber que enquanto dormíamos, o mundo seguiu sem nós e nos deixou para trás. Há uma tragédia silenciosa nessa figura, porque os hóspedes do Hotel Terminus não escolheram ser deslocados. Eles apenas fecharam os olhos em um lugar e abriram em outro, sem aviso, sem preparo, sem chance de dizer adeus. E talvez enquanto houver hotéis, enquanto houver viajantes solitários, enquanto houver noites em que fechamos os olhos confiando que o mundo estará igual quando acordarmos, o Hotel Terminus continue existindo. Não como um lugar físico, mas como uma possibilidade de que a qualquer momento a arquitetura do mundo possa decidir se reorganizar. O caso do Hotel Terminus não está encerrado. Como tantos outros mistérios que guardamos nestes arquivos, ele permanece aberto, à espera de novas testemunhas, novos relatos, novas interpretações. Se você já acordou em um lugar que não reconhecia, se já sentiu que um corredor estava mais longo do que deveria, se já teve a sensação de que o número na porta mudou enquanto você piscava, compartilhe nos comentários, porque o arquivo secreto não se completa sozinho. Ele se constrói com cada um de vocês, com cada relato, cada dúvida, cada noite mal dormida em um quarto de hotel que parecia diferente. Inscreva-se, ative o sino e lembre-se, o próximo mistério já está esperando.